Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui nesse estudo dos informativos do STF do mês de abril. Ou seja, o que aconteceu de mais interessante nesse mês, julgamentos, decisões que foram do plenário virtual e também foram noticiadas aí nas redes de comunicação e também a gente achou interessante trazer para todos vocês. Lembrando, né, que a gente não fica restrito aos informativos, né? A gente também acaba trazendo para vocês aí várias situações aonde a decisão acaba chegando até nós, através de uma pesquisa, através de rede de comunicações, enfim. Tudo que a gente encontrar que foi fruto do julgamento do Supremo Tribunal Federal, dos outros tribunais, a gente acaba trazendo aqui para o estudo, que é interessante para o seu concurso público, ok? Primeira decisão que a gente traz aqui é do STF, fixando a tese sobre exigência antecipada de ICMS por meio de decreto. Olha que decisão interessante, pessoal, a questão da definição de substituição tributária. Vocês sabem que vários fatos e várias situações dentro do direito tributário é possível regular através de decreto, como, por exemplo, a correção, como, por exemplo, a alteração do prazo de pagamento. Várias situações é permitido sem ofender o princípio da legalidade. Agora, será que estabelecer a substituição tributária, que é uma espécie da responsabilidade tributária no âmbito do ICMS, é permitido através de decreto? Olha o que falou a STF. Então, por antecipação sem substituição tributária do pagamento ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito. Nesse caso aqui, é uma substituição tributária para trás. Olha a tese que foi aprovada. A antecipação sem substituição tributária do pagamento de ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal, né? Então veja, é um recurso que foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra o acordo do TJ do Rio Grande do Sul, segundo o qual o fisco estadual não pode exigir o pagamento antecipado da diferença de alíquotas de ICMS interestadual e interna por meio de decreto. Então aí entendeu o STF que haveria uma ofensa ao princípio da legalidade e exigiria então para esse caso previsão legal, tá? Então veja, uma tese aprovada, bem interessante, principalmente para aqueles que estão estudando para PGS, né? E fica um adendo aí para vocês colocar no seu caderno, na sua anotação, enfim, aonde você esteja estudando e que tenha matéria de ICMS, tá? Então fica uma tese bastante interessante, ok? E principalmente também para a matéria de direito constitucional tributário, tá? Eu saliento aí para vocês darem uma aprofundada posteriormente. Outra decisão que a gente salienta como importantíssima para vocês trabalharem dentro da matéria de processo civil é a questão da limitação territorial em ações civis públicas, que está previsto lá na Lei de Ação Civil Pública, no artigo 16, né, que limitava a eficácia da sentença à competência territorial do órgão que proferir o julgamento. Isso aqui era uma tremenda polêmica, né? Por quê? Porque ali diz, então, que está restrito a competência territorial daquele juiz que proferia a decisão, a sentença, e o grande problema, o STJ já não vinha entendendo nesse sentido. Já estendia os efeitos da sentença num ambiente muito maior. Então, às vezes, o juiz federal dá uma decisão lá em Brasília e valeria para todo o Brasil. Então, era incompatível, né, essas decisões com o artigo 16. A gente sempre ficava um pouco perdido, até mesmo para nós, professores, para explicar isso para nossos alunos. Então, até que enfim vem o STF e aprova a seguinte tese. É inconstitucional o artigo 16 da Lei 7.347 de 85, conhecida como a Lei da Ação Civil Pública, alterada pela Lei 9494/97. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93, inciso 2 da Lei 8.078, né? Ajuizadas múltiplas ações civis públicas no âmbito nacional ou regional,
firma-se a prevenção do juízo que o primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. Então veja, esse julgamento é muito importante porque é emblemático. Ele leva, primeiro, declara a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, ou seja, não está restrita, a decisão não está restrita à competência territorial do órgão julgador. Segundo, nós temos então aí a questão de delimitação com base na atribuição, ou seja, de quem você está litigando. Então, se você está litigando um problema nacional contra a União Federal, obviamente que esse efeito vai se expandir para o ambiente nacional. Se é um ambiente regional contra o Estado, o ambiente estaria restrito a esse Estado. E assim por diante. Então, você teria essa competência de atribuir um efeito maior, tendo em vista o interesse que está em jogo ali. E também temos o que? Uma definição que, uma vez conhecida uma ação coletiva por um juízo, ele se torna prevento para as demais. Então, por exemplo, para evitar decisões contraditórias de um juiz de Brasília e um juiz de Curitiba, por exemplo, quem conheceu primeiro vai julgar tudo, né? Para evitar esse conflito de competências ou decisões contraditórias, ok? Decisão também de suma importância para você colocar lá no seu caderno de processo civil, tá? Não sei como que você se organiza, mas é importante você colocar um adendo, colocar lá esse posicionamento do Supremo a respeito do artigo 16. Outra decisão que eu trago para vocês também de suma importância é a respeito do IPVA, né? Mais atinente até a questão administrativa que foi tomada como ponto de partida do IPVA. Então não é propriamente uma decisão sobre o IPVA. O STF, então, entendeu inconstitucional autorizar, né, a lei estadual autorizar licenciamento à inadimplente de IPVA. E por que isso? Porque não é matéria de competência estadual, né? Diz aqui, os ministros entenderam que as normas do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre o tema, adentraram em matéria de competência privativa da União, qual seja, a matéria de trânsito, já previsto inclusive no Código de Trânsito Brasileiro. Em plenário virtual, os ministros do STF invalidaram normas estaduais do Rio de Janeiro que determinavam ao Detran do Estado a realização do registro, vistoria, inspeção e licenciamento de automóveis sem que o proprietário estivesse em dia com o IPVA. Ou seja, essa lei aí tentou afastar a questão de exigência de regularidade do pagamento tributário de IPVA para efeitos de licenciamento. Ou seja, entendeu o Supremo aqui que teria matéria de direito do trânsito. A mim me parece um pouquinho nebuloso isso, mas, enfim, nós temos aí uma competência da Suprema Corte de reconhecer essas normas aí de competência e ela entendeu que é matéria de trânsito. Então prevaleceu no julgamento o voto do relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, segundo o qual o STF possui jurisprudência consolidada que os estados não podem legislar em matéria de trânsito e transporte. Isso que foi julgado na DIN 5796. Então é muito importante esse julgamento, principalmente para fixar a competência e a matéria que é tratada nesse caso. Então, se vocês tiverem uma questão similar, e as bancas normalmente costumam colocar em uma alternativa numa determinada questão a mesma situação retratada, né, pela decisão do Supremo. Então dizer, ó, uma matéria em que a lei estadual dispense o pagamento de IPVA como condição para o licenciamento, liberação do licenciamento. É constitucional ou inconstitucional? Hoje nós temos o posicionamento que é inconstitucional porque é matéria federal. Tá? Então é muito importante vocês pegarem esse posicionamento aí, embora não concordando, como eu falei, eu também acho meio nebulosa, né, essa questão, mas temos aí que respeitar a supremacia aí da decisão da Suprema Corte, ok? Outra decisão aqui também foi aprovada a tese, né, principalmente todas essas decisões informativos que tem tese aprovada, é muito importante que você realmente marque, você estude, você conheça, porque vocês sabem que essas teses de repercussão geral têm uma probabilidade maior de cair em prova de concurso, tá? E aqui fala sobre a questão da contribuição de empresas urbanas e rurais ao INCRA. E o que era questionável aqui? Porque o INCRA é um instituto, né, de reforma agrária e que possui atribuições tipicamente rurais.
Será que as empresas urbanas poderiam ser coagidas, né, ou obrigadas a pagar contribuição para o INCRA, né? Então venceu a tese de repercussão geral proposta pelo relator, o ministro Dias Toffoli, placar de 7-4, a seguinte tese: é constitucional a contribuição de intervenção do domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001. Então veja, pessoal, aqui também nós temos uma decisão bem importante a nosso ver, porque embora não seja uma grande repercussão aqui na seara tributária, pelo menos não na advocacia pública, exceto a advocacia pública federal, mas é uma decisão interessante aí, porque uma coisa que pode ser ilógico, né? Muitas vezes você diz, mas peraí, empresa é urbana e vai pagar o INCRA, que é um instituto aí que mexe com territórios federais, territórios rurais, né? Então ficaria até meio discrepante, mas realmente as empresas urbanas têm essa obrigação de pagar a contribuição para o INCRA também, ok? Outra decisão que a gente separou, né? A gente hoje, esse mês aí, a gente não tem tantas decisões, né, do Supremo Tribunal Federal, por isso o nosso vídeo dessa vez será um pouco mais curto, mas não menos importante, né? Então aqui nós temos mais uma decisão referente à imunidade tributária. Olha que tese que foi aprovado, né, um julgamento aí do plenário do STF, um julgamento virtual, mas que teve tese aprovada, né? Então aqui, ó, a tese aprovada nesse caso é que a imunidade assegurada ao artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, que atendam os requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras. Foi essa a tese aprovada aí de repercussão geral no RE 611-510, sob relatoria da ministra Rosa Weber. O que nós temos aqui de importante? Veja, nós temos um caso de imunidade tributária. Vocês sabem que imunidade tributária despenca em concurso público. Eu nem preciso falar, né? Nós temos as probabilidades, estatísticas, né? Inclusive postei esses dias no meu site, né? Para quem não tem acesso é o www.eltonkramer.com, Elton com H, Kramer com K, e lá eu coloquei algumas estatísticas, né, do que mais cai na matéria de direito tributário nas provas da advocacia pública. A imunidade tributária sempre está ali no topo, porque é um tema importantíssimo. E no caso, quando a gente verifica essas situações, que é a imunidade subjetiva, nós temos muitas situações onde temos a figura do contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O contribuinte de direito, nessa relação jurídica e econômica, que muitas vezes se comporta nos tributos indiretos, nós temos a figura do contribuinte de direito como aquele que tem relação jurídica tributária com o Estado, né, diretamente com o Estado. E o contribuinte de fato é aquele que arca com o custo tributário. Então, por exemplo, rapidamente, eu vou comprar um produto e eu vou fabricar esse produto e eu vou revender. Nessa cadeia, eu pago e recolho aqueles tributos de forma antecipada, portanto, eu sou contribuinte de direito. Repassando essa cadeia até chegar ao consumidor final. O consumidor final, nesse caso, é contribuinte de fato. Então, vamos imaginar que esse contribuinte de fato seria uma igreja ou seria uma entidade de assistência social, que tem direito à imunidade. Nesse caso, se aplicaria imunidade tributária ao ICMS? Não. Nesse caso, não, porque ele é contribuinte de fato e não se aplica imunidade tributária a contribuinte de fato. Isso nós já temos como ponto consolidado. Mas não é isso que trabalhava a jurisprudência aqui. Essa jurisprudência do Supremo quer dizer o seguinte: essas entidades lá da linha C, né, que estão repetidas ali na tese, têm direito à imunidade tributária? Tem. Mas nesse caso nós estamos tratando do IOF, que não é uma tributação indireta. É um tributo federal que incide sobre o crédito, né, sobre as operações financeiras. Nesse caso, o contribuinte vai ser o próprio, né, a própria entidade que necessitar dessa operação de crédito.
Então ela é uma contribuinte de direito, né? Não tem essa figura de contribuinte de fato aí, porque você não tem a repercussão do custo no produto, porque você não tem a cadeia produtiva, tá? Então, só para diferenciar, eu queria diferenciar essa situação do IOF da situação que ocorre nos tributos indiretos, como, por exemplo, o ICMS e o IPI. E várias pessoas me perguntam, mas professor, no caso da entidade ser contribuinte, de fato, aplica imunidade? Isso direto me pergunto. E eu falo, não, nesse caso não temos aplicação de imunidade tributária. Ok? Tranquilo, esclarecido isso? Agora sim eu vou falar sobre outro julgamento importante do Supremo, que foi proferido na ADC, que é a Ação Declaratória de Constitucionalidade 49, né, que foi ajuizado pelo governador do Rio Grande do Norte. Foi ajuizado e foi indeferido, né? Então, o que aconteceu aqui? Em decisão unânime, os ministros do STF declararam inconstitucional dispositivos da Lei Complementar 87/96, conhecida como Lei Candir, que previam a incidência do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. O voto condutor foi liderado pelo relator ministro Edson Fachin. O então governador do estado do Rio Grande do Norte, Robson Faria, ajuizou a ação no STF buscando a declaração de constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 87/96, que prevêem a ocorrência do faturador de ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Ministro Edson Fachin, relator, julgou o pedido improcedente, declarando inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, e artigo 12, inciso 1, no trecho que fala o seguinte: ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, fecha aspas, e artigo 13, parágrafo 4º da Lei Complementar 87/96. Segundo o relator, a circulação de mercadorias que gera incidência ICMS é a jurídica e não a física. Né? O relator foi acompanhado por todos os ministros da Corte, ou seja, decisão unânime do Supremo. Então, pessoal, aqui é uma decisão muito interessante, principalmente para você que está estudando para PGE, porque isso já vinha sido decidido, já era decidido, né, pelo STJ. Inclusive temos uma súmula que diz: quando você transfere o estoque ou a mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, você não configura a transferência jurídica. Você configura tão somente a transferência física da mercadoria. Então isso quer dizer o quê? Que não há mudança de titularidade. Então não configuraria a incidência do ICMS. E aí o Supremo vem o quê? Homologa essa decisão do STJ e vai além e declara inconstitucionais esses dispositivos da Lei Candir. E ainda diz o seguinte: na transferência, ainda que interestadual, do estabelecimento, de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, não há incidência do tributo. Portanto, esses dispositivos são inconstitucionais. Tá? Então, uma decisão muito interessante, não é uma decisão inédita. A gente já tinha esse posicionamento do STJ, já tínhamos posicionamentos doutrinários no sistema majoritário nesse sentido, mas é uma decisão do Supremo, né? E o Supremo que declarou inconstitucional. Por isso que isso aí você também tem que anotar, fixar no seu entendimento para possível indagação em concurso público. Ok? Tranquilos? Então vamos lá. Outra decisão de ICMS também, pessoal. Veja quanta decisão no campo do direito tributário. Veja a importância que a gente tem aí ultimamente, nesses últimos informativos e comentários que a gente faz a respeito do campo tributário. Aqui o STF decidiu o seguinte: não há transferência de titularidade do petróleo extraído que enseja a incidência do ICMS. Em plenário virtual, os ministros do STF invalidaram leis do estado do Rio de Janeiro que previam a incidência do ICMS sobre a operação de extração de petróleo e sobre a operação de circulação de petróleo desde os poços de sua extração para a empresa concessionária. O colegiado entendeu que não há transferência de titularidade do petróleo extraído e por isso não se pode falar em circulação de mercadorias e incidência do ICMS. Mais uma vez aqui o Supremo vem trabalhar com a questão da mudança de titularidade, que é a chamada transferência jurídica ou circulação jurídica. Né? Então isso aqui é importante, pessoal, isso aqui é muito bem trabalhado,
vários autores, inclusive a gente trabalha em nossa obra, ela está aqui atrás, Tributos em Espécie. O professor Eduardo, que é responsável por tributos estaduais, ele trabalha essa questão aí da circulação jurídica, muito importante para você saber quando vai ocorrer a incidência do ICMS, tá? Então são decisões aí fundamentais para você, não só nesse caso do petróleo, mas nós temos diversos casos que envolvem a interpretação se há uma circulação jurídica ou não. Então nesse caso aqui, entendeu o Supremo que a extração do petróleo, né, do poço, você tem lá a extração, por exemplo, do pré-sal, e você vai mandar esse petróleo para a concessionária. Não há uma circulação jurídica, né? Inclusive essa ação aí, ela foi proposta pela ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás, contra duas leis do Rio de Janeiro, né, duas leis estaduais. A primeira prevê a incidência do ICMS sobre a operação de extração de petróleo, e a segunda sobre a operação de circulação de petróleo desde os poços de sua extração para a empresa concessionária. Então essa DIN aí foi julgada procedente, que é a DIN 5481. Então veja, pessoal, uma decisão também bastante interessante, porque explora a questão da incidência, né? Hipótese de incidência do ICMS no caso de extração de petróleo. Não é muito corriqueiro, não é muito popular isso em concursos públicos. Mas principalmente se você fizer PGEs que tenham como atividade primordial a extração de petróleo, há uma probabilidade muito grande que caia questões dessa natureza. Então por isso que sempre é bom vocês lembrarem, saberem que ela existe e saberem qual sentido o Supremo acabou julgando, ok? Outra decisão aqui é sobre terceirizado, né? Será que é possível equiparação de empregados? Isso é atinente à Justiça do Trabalho, né? Mas como você tem aí a questão da Caixa Econômica Federal e você tem aí a discussão constitucional, é a respeito se fere ou não a regra de concurso público e a livre iniciativa. Nesse caso, então, tivemos os ministros da Suprema Corte decidindo que é inconstitucional a igualdade de direitos entre terceirizados e servidores da Caixa Econômica Federal. À época, diz aqui a notícia, o julgamento foi suspenso por deliberação da tese de repercussão geral e assentada posterior. Agora, em 2021, prevaleceu a tese proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso e que foi acompanhado por os demais ministros. E qual que foi a tese aprovada? É a seguinte: a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada, terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Então veja, você pode ter, e isso é muito comum, você tem empregados, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que prestam um determinado serviço administrativo, bancário, fiscalizatório, de vistoria, enfim. Pense na atividade que você quiser. Aí vai a Caixa Econômica e terceiriza alguma das suas atividades, né? Que ela é uma empresa pública, mas que tem um regime jurídico de direito privado. E vocês sabem que a lei de terceirizações permite hoje a terceirização, inclusive, da atividade fim. Houve uma alteração, então não temos só terceirização da atividade meio, mas também da atividade fim. Frente a essa permissão, é possível você ter uma atividade da Caixa Econômica com um empregado da Caixa e um terceirizado. É possível essa equiparação? Diz o Supremo que não. Isso fere o princípio da livre iniciativa porque são atividades distintas, embora tenha uma prestação de serviço similar, né? Porque você tem uma terceirizada e você tem uma empresa pública, inclusive que passa por um concurso público. Então, nesse caso aí, você não tem possibilidade de equiparação de serviços, que é aquela equiparação prevista na CLT. Ok, pessoal? Basicamente, seriam essas questões que eu queria trazer para todos vocês a respeito do Supremo, informativos de abril, e no mês que vem a gente traz mais novidades para o seu estudo. Bons estudos, sucesso e um grande abraço!